Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Para isso, vamos fazer uma pequena revisão sobre plano cartesiano. É um conteúdo que é visto no 6º ano, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas também queria passar um outro recadinho. Assistam ao vídeo, tá? Com muita calma. Pausa o vídeo quando vocês não entenderem, volta um pouquinho para assistir de novo, faça anotações, tenha a apostila nas mãos, tá bom? E, principalmente, não se desespere. Se você ficar com muita dúvida, nós teremos um mural para tirar as dúvidas, nós teremos o e-mail também, que vocês também podem tirar a dúvida. E se por acaso eu achar ainda muito necessário, eu vou fazer daí um outro vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, presta muita atenção e vamos fazer essa revisãozinha lá de trás, tá bom? Sobre plano cartesiano. Vamos lá. Nosso plano cartesiano é esse daqui que vocês estão vendo. Ele é composto por dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X, nós chamamos ele de eixo das abscissas, tá? Eixo das abscissas, esse daqui, tá bom, gente? E esse outro eixo, que é o eixo o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Então, o eixo X e o eixo Y. Bem, esses dois eixos, eles são perpendiculares, porque determinam 4 ângulos de 90 graus, tá? Esses eixos, eles vão dividir o nosso plano em 4 regiões que vocês estão enxergando aqui, tá? Aonde eu posso classificá-los da seguinte maneira. Este é o nosso primeiro quadrante, este é o nosso segundo quadrante, este é o nosso terceiro quadrante e este é o nosso quarto quadrante. Tem alunos que costumam falar que não conseguem decorar aonde que é feito cada um desses, onde coloca cada um desses quadrantes, mas tem um pequeno truque para vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvida aqui em onde vocês começam colocando o primeiro quadrante. Bem, nós estamos falando de um plano cartesiano. Cartesiano começa com a letra C. Então, como que eu escreveria, por acaso, essa letrinha C? Eu não começo aqui? Então, aqui seria o meu primeiro quadrante. Eu vou fazendo todo o contorno da letra C. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como se coloca isso. Bem, dentro desse plano cartesiano, do meu eixo das abscissas e o meu eixo das ordenadas, nós temos pontos. Aqui tenho exemplos para vocês do ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Bem, o nosso objetivo aqui agora é para mostrar para vocês como que a gente determina esses pontos dentro do nosso plano cartesiano. Eu gostaria também de lembrar vocês, antes disso, que o encontro, a ponto de intersecção dos meus eixos, esse ponto aqui é o que nós chamamos de O, ele é a origem do nosso plano, tá? E todo ponto que eu vou chamar de P, ele vai ter as seguintes coordenadas, X e Y. Então, esses pontos que nós estamos enxergando aqui, o 3, ele corresponde ao X e o 6, ele corresponde ao Y. Então, eu venho aqui na minha reta e vou lá encontrar o ponto 3 na reta do X. O meu ponto 3 está aqui. E eu tenho que fazer o quê? Achar o Y. O Y dele é 6.
Então, onde está esse 6? Esse 6 está aqui. Então, este é o meu ponto A. Quem é meu ponto B? O meu ponto B, ele está no 0 do meu eixo X e no ponto 4 do meu eixo Y, tá? Então, aqui é o meu ponto B. O meu ponto C, ele está no menos 5 e no menos 2. Esse daqui é o meu ponto C. E por último, meu ponto D, ele está no eixo X no ponto 4 e no Y ele está no 0. Então, ele fica aqui. Este é meu ponto D. Bem, olhando para esses pontos, eu poderia dizer que o meu ponto A, ele pertence a que quadrante? Ele pertence ao meu primeiro quadrante. O meu ponto C, professora, ele pertence ao terceiro quadrante. E o ponto B? Vocês vão falar para mim, professora, ele pertence ao primeiro e ao segundo quadrante? Não, ele vai pertencer a esse eixo aqui, ó, é o eixo das ordenadas. Então, meu ponto B, ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, o meu D, ele pertence a quem? Ao eixo das abscissas. Bem, gente, tem um único ponto que pertence a esses dois eixos ao mesmo tempo. É a nossa origem. Então, a origem do sistema, ponto O, esse sim pertence ao eixo das abscissas e das ordenadas. Caso contrário, eles vão pertencer ou ao eixo das ordenadas, ou ao eixo das abscissas, ou pertencente ao primeiro, ou ao segundo, ou ao terceiro, ou ao quarto quadrante. Bem, relembrando isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma construção de um gráfico, tá bom? Então, nós vamos construir um gráfico agora. Vamos construir um gráfico dentro de um plano cartesiano, tá bom? Bem, aqui foi dado para nós uma função. Essa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4. Bem, dentro de um plano cartesiano, como que eu faço para montar esse gráfico? Bem, vou explicar para vocês. O nosso primeiro passo é a gente determinar valores para x. Professora, qual valor? O que você achar mais fácil, o que você achar mais tranquilo para a gente calcular. Eu vou colocar aqui para nós os valores de 0, 2 e 4. Aí, eu preciso achar quem é y. Bem, gente, como eu já falei, dentro de uma função f de x igual a 2x menos 4, eu posso escrever ele como f de x igual a 2x menos 4, mas eu também posso utilizar essa linguagem aqui, ó, y é igual a 2x menos 4. Nós vamos utilizar essa daqui para resolvermos e acharmos esse valor, tá bom? Substituindo, usando isso daqui, substituindo os valores que nós temos, então nós vamos ter o quê? Que y é igual a 2 vezes o 0, menos 4. Quanto que vai dar esse valor de y? 2 vezes 0 é 0, 0 menos 4, então meu valor de y vai ser menos 4. Então, eu venho e coloco aqui. Quem é minha coordenada? A minha coordenada é 0, menos 4. Vamos lá. Eu dei também para vocês um outro valor, o valor de 2. Então, eu vou substituindo aqui. Y é igual a 2 vezes 2 menos 4. Então, y vai ser igual a
2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, meu valor para y aqui é 0. Então, a minha coordenada aqui é 2 e 0. Tá bom? E por último, nós vamos ver, então, substituindo por 4. Então, eu vou ter que y é igual a 2 vezes 4 menos 4. Então, meu y vai ser 4 vezes 2, 8. 8 menos 4. Então, meu y vai ser igual a 4. Então, nesse meu ponto, eu vou ter 4 e 4. Minhas coordenadas serão essas. Bem, se eu já tenho as minhas 3 coordenadas, eu vou colocar essas 3 coordenadas aqui dentro do meu gráfico, tá bom? É dessa maneira que nós construímos um gráfico, tá bom? E como ela é de R em R, ele está falando que são todos esses números com todos esses números. Então, nós formaremos uma reta, ela vai ser contínua, né? E ela vai ser em que ponto? Nós vamos ter os pontos 0 e menos 4. Então, no ponto 0, eu vou aqui no menos 4. Eu vou ter no ponto 2 do x, vai estar no 0 do y. E por último, eu vou estar aqui no 4 e 4. Bem, esses são os meus 3 pontos. Então, o que nós fazemos? Com uma régua, nós viemos e traçamos essa reta. Tá? Então, essa daqui é a minha figura. Tá bom? Este é o meu gráfico na qual nós construímos. Bem, gente, se vocês olharem aí na apostila de vocês, vocês podem observar que na página 40 e 41 vai estar explicando isso que eu acabei de passar para vocês. O plano cartesiano mais a construção do gráfico. Mas se vocês seguirem lá na página 42, vocês vão observar uma outra que ele vai trabalhar um pouquinho mais com vocês, que é a matemática em detalhe. E ele vai trabalhar o seguinte com vocês. Nós vamos trabalhar com gráficos. E nesses gráficos, ele vai pedir para que vocês determinem quem é o domínio e quem é a imagem. Bem, o que eu preciso deixar bem certinho para vocês? O domínio e a minha imagem em relação ao meu gráfico e ao meu eixos das abscissas e das ordenadas. Bem, gente, o domínio, ele está relacionado ao meu eixo das abscissas. E a minha imagem está relacionada ao eixo das ordenadas. Tá? Então, quem seria o meu domínio? Bem, o domínio, eu tenho que olhar para a minha imagem e ver para onde a minha imagem vai. Dentro do meu eixo das abscissas. A minha imagem, ela vai desse ponto aqui, ó, do menos 5, até este ponto aqui, que é o 5. Opa, então ela vai de menos 5 a 5, exatamente. E as bolinhas, são bolinhas fechadas ou bolinhas abertas? Bolinhas fechadas. Então, eu posso dizer que o domínio dessa minha imagem, ela vai aonde? Fechado em menos 5 e é fechado em 5, tá? E quem é a minha imagem dessa minha função? A minha imagem, a gente vai olhar agora dentro do eixo y. Professora, ela vai do menos 5 até, o máximo dela está aqui, no ponto 3. Professora, então ela vai de menos 5 até 3. Fechado e fechado. Então, essa é a minha imagem, tá bom? E nessa minha outra figura?
A mesma coisa, domínio é o eixo das abscissas e a imagem é o eixo das ordenadas. Para a gente saber isso, nós temos que olhar o domínio. O domínio, ela vai da onde? De -3 até 4. Então, ela é fechada em -3 e ela é aberta em 4. E quem seria, então, a minha imagem? A minha imagem está relacionada ao eixo das ordenadas. Então, ela vai de 1 até 8. Então, ela é fechada em 1 e é aberta em 8. Então, esse é o meu conjunto imagem. Bem, gente, encerrando aqui mais um vídeo, bons estudos e até o próximo encontro, tá? Abraços!